E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estudar nesse 8 de março, Dia da Mulher. A gente não poderia falar sobre outra coisa a não ser as mulheres na ciência, tá bom? Aí eu vou falar agora sobre 3 mulheres, mas lógico que não são somente essas 3, né? Que têm contribuições na ciência, tá bom? Tem muitas outras, mas eu decidi focar nessas 3 para nossa aula não ficar muito extensa. Meu nome é Pedro Elias e vamos começar a nossa aula. Gente, primeiro nós vamos falar sobre a Marie Curie, tá bom? É uma química muito importante na ciência. Segundo, a gente vai falar sobre a Rosalind Franklin, que praticamente deu continuidade aos estudos da Marie Curie, tá bom? Em terceiro, a gente vai estudar sobre a Gertrude Elion, tá bom? Que também teve um papel fundamental numa outra pandemia que aconteceu. E em quarto, a nossa atividade remota, como sempre, né? Primeiro, gente, como eu já tinha dito, a gente vai falar sobre a Marie Curie, tá bom? A gente vai estudar sobre quem foi e quais suas contribuições para a ciência. Quem foi a Curie? Pois bem, a Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, veja só. E também a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel, não era pouca coisa não. Ela conseguiu a façanha, gente, por ter descoberto os elementos químicos polônio e rádio. Ela, gente, conseguiu descobrir 2 elementos químicos, tá bom? Sua história não foi fácil. Como não tinha apoio da família para estudar, a Curie saiu de Varsóvia, tá bom? Onde nasceu, e foi morar sozinha em Paris, tá bom? Para aprimorar seus estudos e desenvolver suas pesquisas. Isso na virada do século XIX para o século XX. Veja só, uma mulher, gente, sair, tá bom? De casa para poder estudar no século XIX e século XX é muito trabalhoso, gente. Ela, né, merece todas essas premiações. Agora, gente, a gente vai ver as contribuições dela para a ciência. Suas realizações incluem o desenvolvimento da teoria da radioatividade, um termo que ela cunhou. Então foi ela que criou esse termo. Técnicas, tá bom, para isolar isótopos radioativos e a descoberta de 2 elementos químicos, como eu já falei, o polônio e o rádio. Sobre a direção dela, gente, foram conduzidos os primeiros estudos para o tratamento de neoplasias, tá bom? Usando isótopos radioativos. Ela fundou o Instituto Curie em Paris e em sua contraparte em Varsóvia. Então ela, né, tem esse instituto em 2 lugares, que continuam sendo grandes centros de pesquisa médica. Então eles atuam até hoje. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela desenvolveu unidades de radiografia móvel para fornecer serviço de raio-x aos hospitais de campanha, tá bom? Então ela é quase uma mãe do raio-x. E aqui está, né, a Curie, tá bom? A importância da cientista, gente, é tamanha que seus estudos são considerados base, tá bom? Fundamentais para as pesquisas na área de radioatividade. E hoje seus restos mortais estão guardados no Panteão de Paris, tá bom? Para a gente ver o quanto essa mulher foi importante. Agora, gente, a gente vai falar sobre a Rosalind Franklin, tá bom? E a mesma coisa. Quem foi e quais suas contribuições para a ciência? Pois bem, gente, na década de 1930, quando as mulheres eram educadas para serem boas esposas, donas de casa e mães de família, a Rosalind Franklin não queria saber de nada disso. Ela sonhava era com a ciência. Ela queria ser cientista desde os 15 anos de idade. Apesar das resistências, né, da sociedade da época, a Rosalind teve grande destaque nos estudos sobre o raio-x, mas sua grande façanha foi se tornar uma das pioneiras no estudo da biologia molecular, tá bom? Ela começou a estudar as moléculas e teve grandes contribuições. Qual foi a maior contribuição? É conhecida por seu trabalho com imagens da difração de raio-x no DNA.
particularmente pela foto 51. Enquanto trabalhava nos King's College, que é como se fosse uma espécie de instituto em Londres, que levou à descoberta da dupla hélice do DNA. Olha só, gente, foi ela que descobriu. Não sei se vocês já viram, o DNA, ele, né, tem duas partes, né, que ficam se entrelaçando. Foi ela que descobriu, né, essa peculiaridade. Ela descobriu, né, a dupla hélice do DNA, da qual James Watson, Francis Crick e Maurice Winks compartilharam o Prêmio Nobel, né, de Fisiologia, né, ou Medicina em 1962, né, porque não foi um trabalho sozinho, né. Watson sugeriu, né, que seria ideal que Franklin fosse premiado com o Prêmio Nobel de Química, né, e que seria justo, convenhamos. Juntamente com Wilkes, mas o comitê do Nobel não fez as indicações póstumas, tá bom? Franklin nunca soube que suas fotos foram as principais provas para a teoria da dupla hélice. Morreu em 1958, aos 37 anos, devido a um câncer de ovário, tá bom? Então, para a gente ver como ela foi tão importante, foi ela que fez essa descoberta dessa peculiaridade do DNA. Talvez se ela não tivesse descoberto, né, a gente, né, teria passado mais tempo para descobrir. Temos aqui a Rosalind, né? Entrou para a história como a mãe do DNA, por descobrir a forma helicoidal da molécula, né? Como eu já falei antes, ele meio que se entrelaça, né? Agora, o terceiro, né? A gente vai falar sobre a Gertrude Elion. E quem foi, né? E quais suas contribuições para a ciência. Pois bem, gente, a Gertrude, ela foi uma bioquímica norte-americana. Foi uma das pioneiras nos estudos da AIDS, como eu já falei antes, né? Houve um período pandêmico de AIDS. Na fase mais difícil da epidemia, e suas pesquisas contribuíram significativamente para a elaboração dos primeiros medicamentos que foram produzidos para o controle da doença. A gente vê quão ela foi importante, né? Ela que fez os primeiros medicamentos para o controle da doença. E qual foi as suas contribuições? Ela foi pesquisadora, tá bom, do Wellcome Research Laboratories, em Nova York, especialista em tratamentos de leucemia e gota. Leucemia, gente, matava muito naquela época. Foi galardoada como um Nobel de Fisiologia ou Medicina por desenvolver drogas para o tratamento dessas doenças, descobrindo novos e importantes princípios de quimioterapia, incluindo o dos beta-bloqueadores, tá bom? Então, ela meio que foi pioneira nesse estudo, né, da quimioterapia, né, que é usada até hoje para AIDS, para o câncer, tá bom? Tá aqui a Gertrude, né? Por todas as suas descobertas e também por fazer, né, da ciência uma ferramenta humanitária, então ela não fazia isso por dinheiro, tá bom? Ela recebeu o Prêmio Nobel, né, de Medicina de 1988, merecido, não é? E agora, como sempre, a nossa atividade remota, que é bem simples. Eu vou querer, gente, que vocês façam uma pesquisa, tá bom? Sobre duas mulheres cientistas brasileiras, tá bom? Pode ser qualquer uma mulher brasileira, mas eu quero duas mulheres cientistas brasileiras. Aí vocês vão ter que escrever falando quem são, tá bom? Vocês vão dizer quem são e qual foi a sua contribuição para a ciência, tá bom? Das duas, tá ok? Vocês façam, me mandem, tá bom? E não esqueça de, quando mandar, né, a atividade, mandar com o nome turma, tá bom? Eu desejo um grande feliz Dia da Mulher para todas as mulheres, para todos os alunos, para todas as mães e avós das alunas, tá bom? E dos alunos. Gente, abracem as mulheres da sua família nesse período de pandemia. É muito importante a gente ter amor por nossa família e lembre-se, não saiam de casa, tá bom? É isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.